Vamos estar lendo hoje, meninas, vou estar lendo com vocês uma historinha, né? Onde um cientista fez um experimento, alguns cientistas, na verdade, um grupo de cientistas fez um experimento com camundongos. E essa historinha já tem um tempo que eu a vi e achei muito interessante. Toda vez que Tati falava de alguma historinha, eu me lembrava dela. E aí me veio, né, no coração a trazer essa historinha. Diz assim: um grupo de cientistas pegaram alguns camundongos e colocaram em uma gaiola. Metade da gaiola era eletrificada e a outra metade não. Eles colocaram o animal ali na parte eletrificada e fechavam o animal ali. O animal tomava um choque, saía correndo e ia para o outro lado, que não tinha choque. Então, rapidamente, colocavam ele e saía correndo novamente. E ele saía correndo na parte que não era eletrificada. E ele já sabia. Rapidinho tinha aprendido e já fugia dali. Depois, pegava aquele mesmo animal, porém agora em outra gaiola, eletrocutada. Agora tinha uma alavanca que ele poderia apertar e parava de dar choque. E aí, novamente, ele custou aprender. Primeiro, ele rodou a gaiola, entendeu, bateu a patinha na alavanca, parou o choque. Então, cada vez que ele era colocado naquele estímulo, mais rapidamente tinha aprendido a desativar o choque, por colocarem ele naquela gaiola. Que ele, ali naquele momento, ele não entendia, mas ele fazia o que estava ali dentro da possibilidade dele. E novamente foi colocado dentro de uma gaiola, mas ali, novamente foi colocado dentro de uma gaiola totalmente eletrificada. E não adiantava o que ele fizesse. Ele ia tomar choque, independente de bater a alavanca, independente do lugar que ele estava da gaiola. Ele tomava choque. E o que aconteceu com esse animal? Ele fazia de tudo e nada dava certo. E aí, por fim, ele se prostrava. Ele prostrava e ficava ali parado, tomando choque. Nada que ele fizesse fazia com que ele saísse daquele lugar mais. Quando pegava aquele animal e voltava ele para a gaiola, que era metade eletrificada e a outra não eletrificada, ele não tinha reação. Ele era colocado e ficava exatamente naquele lugar parado. É a pergunta para mim e para você nesta manhã. E aí eu pergunto para vocês: qualquer semelhança é mera coincidência? Não é verdade? Então, o que acontece? Eu trouxe uma reflexão, né? O que acontece conosco quando nós passamos por algumas dores da vida, algumas situações? É que a gente vai se submetendo, vai fazendo aquilo que nós chamamos, né, na psicanálise de desamparo aprendido, vira uma crença dentro de nós, e aí a pessoa começa a ter uma total ausência de autoconfiança, uma sensação de inadequação e uma insuficiência, de incapacidade. Então, olha, às vezes nós pensamos, eu já tentei de tudo, então eu já cheguei a um ponto onde eu prefiro continuar aqui, prostrada, sentindo dor. Eu quero que vocês tragam, né, nessa manhã, se algo falou com vocês, quero que vocês tragam aí alguma contribuição, e aí eu vou estar dando oportunidade para cada um. Sabemos que isso aqui é apenas um experimento que alguns cientistas fizeram para ver qual era a percepção daqueles animais. E hoje, né, sabemos também que não é mais permitido esse tipo de experimento. Ali foi feito esse experimento apenas para que os cientistas, né, fizessem uma comparação entre o camundongo e o ser humano. Como que era a reação, né, trazendo para a nossa vida? Como que tem sido a sua reação diante de coisas, situações, ambientes e lugares onde você é colocado? Onde, às vezes,
você se sai bem diante de um problema e muitas vezes você, como se você fosse levado e guiado para outra situação. Como você tem reagido diante das situações, diante das coisas que têm acontecido na sua vida? Principalmente quando se tem falado de um sentimento. Vamos nomear aqui raiva. Como você tem lidado, né? Quando você está colocado em uma situação muito extrema, uma situação de muita tensão, como você se sai, né? E alguma situação decisiva, vamos dizer assim, você tem que decidir por algo, como você vai sair daquela situação, né? Você se sai bem, como da primeira vez, aquele camundongo, ou como você vai se sair daquela situação? Você apenas fica ali na parte eletrocutada, ou você vai para outra parte, depois vai mudando, vai fazendo uma rotatividade ali. Então, né, eu quero perguntar para vocês, o que essa historinha falou ao coração de vocês nesta manhã? São abertas as oportunidades, quem quiser falar, só abrir o microfone aí e compartilhar aquilo que falou ao coração de cada um.